Bem-vindos a mais um Projetos de Mestre. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e o tema desse podcast é desenvolvimento tecnológico e a universidade pública. No último episódio eu falei sobre o grafeno e muitas pessoas me perguntaram sobre a produção do material e a reserva de grafite que tem disponível no Brasil. E perguntaram por que no nosso país, mesmo com a maior reserva do mundo de grafite, a gente não produz grafeno, já que é um material muito mais caro que o grafite, ainda com propriedades revolucionárias. Para responder essa pergunta, eu tenho que contar uma história longa aqui. E, na verdade, toda nova tecnologia tem que ser estudada, tem que ser testada, otimizada e então viabilizada. No caso de novo material, como é o caso do grafeno, conhecer e testar as propriedades dele é o primeiro passo da pesquisa. Pode ser conhecida o método de produção, como vai ser produzido, pode ser viável em laboratório, mas ainda tem que ser otimizado esse processo para que a indústria possa produzir e entregar essa tecnologia para os consumidores, para mim e para você, num valor razoável e ainda obter lucro dessa venda, é óbvio. Entendendo esse mecanismo, a gente pode visualizar com mais clareza a importância da universidade pública no Brasil. Parece que não tem relação, mas tem sim. Aqui, no nosso país, as universidades estaduais e federais, que são financiadas com dinheiro público, elas são responsáveis por 95% das pesquisas científicas que desenvolvemos. Então, tanto essas instituições, as universidades, quanto os pesquisadores, sejam eles técnicos, professores ou alunos, eles foram responsáveis pela viabilização do pré-sal, por exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias para otimização da agricultura, que nosso país é muito forte em agricultura, então isso com certeza está ajudando e vai ajudar muito mais a aumentar o PIB, por exemplo. Essas pesquisas auxiliaram no controle de endemias, de epidemias, como o caso do vírus Zika, e também criou alternativas para a geração de energia, além de pesquisa em novos materiais. Isso acaba com a visão que muitas pessoas têm da universidade pública, que ela está isolada do mundo, que ela é inacessível e que é uma grande fonte de desperdício do dinheiro do povo, né? Dinheiro público que a gente paga através do imposto. Então, o pessoal até divulga vídeo falando, pô, é isso que o pessoal faz na universidade, sabe? E não vê esse lado do desenvolvimento científico. E esse tipo de pensamento é tão irreal que a cada dia mais as empresas estão indo buscar as respostas para questões internas dela lá, para satisfazer o consumidor, claro, nas universidades. Nos últimos 10 anos, se a gente for levar em consideração, as pesquisas com parceria público-privada dobraram no Brasil. Então as empresas estão cada vez mais procurando as universidades para auxiliar no desenvolvimento de novos produtos, de pesquisa, de materiais, que é a minha área. As universidades federais, o que é legal é que elas pagam acesso a diversas revistas e periódicos. Então, você consegue ver artigo dos Estados Unidos, artigo da China, artigo do mundo todo está ali reunido. As universidades pagam esse acesso para que todos esses pesquisadores, como eu disse, técnicos, professores, alunos, eles tenham acesso às pesquisas mais recentes. Por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo mestrado, e no mês de outubro eu tinha decidido minha pesquisa. Aí eu decidi com que eu ia trabalhar, qual seria meu objetivo. Até encontrei a orientadora. Então seria com compósitos de poliamida 66 com fibra de vidro, e eu ia medir os efeitos da temperatura e umidade nas suas propriedades. Então, como quem trabalha com plástico, com polímero sabe, que a poliamida ela absorve muita umidade e essa umidade muda as características. Mas isso ainda não era muito conhecido, como que é esse processo quantitativamente, como seriam essas propriedades. Então essa era a proposta da minha pesquisa. E até, se num podcast
futuro aí eu conseguir falar. Se vocês quiserem que eu fale, na verdade, me avisem lá, me fala no Instagram, entre em contato comigo que eu posso explicar um pouco mais da minha pesquisa, se tiver interesse, claro, num podcast futuro. Então, eu estava todo feliz, animado, né? Que tinha decidido a minha pesquisa, o meu objetivo e tudo mais. Até que eu fiz uma pesquisa no site de periódicos lá que a universidade paga, né, para os pesquisadores. Eu estava pesquisando artigos sobre o material que eu ia trabalhar, né, o compósito de poliamida 66. Aí eu percebi que pesquisadores chineses publicaram uma pesquisa, cara, praticamente muito semelhante com a forma que eu ia fazer no mês de dezembro. Então eu decidi o meu tema em outubro, só que 2 meses depois, ali em dezembro, eles já tinham lançado a pesquisa, divulgado tudo, sabe? E até uma revista muito, muito conceituada. E isso foi, de certa forma, muito frustrante para mim, né? Porque eu tava todo animado, feliz lá. Só que foi muito bom porque eu pude tomar essa pesquisa extremamente recente como base para impulsionar a minha. Então eu pude levar a minha mais longe. O meu objetivo pôde afunilar um pouquinho mais por usar essa pesquisa lá da China como vantagem para isso. E claro que isso só foi possível por eu estar pesquisando numa universidade pública. Por exemplo, eu usei mais de 60 artigos aí para poder basear a minha pesquisa. Então, se fosse levar pela conta, se fosse o caso de eu pagar por cada um desses artigos, eu teria que investir quase 20 mil reais em arquivos de PDF ou então impressos, que são que vêm esses artigos, né? Que é bastante dinheiro. Isso sem levar em consideração também o valor que eu gastei com o valor que seria o tempo, né, de análise, que foram quase 2.000 amostras que eu analisei em equipamentos caríssimos de caracterização, que a universidade mantém à disposição dos pesquisadores justamente para desenvolver essas pesquisas. Então, concluindo, é importante apoiar essas pesquisas porque elas têm um impacto enorme na sociedade. E graças a elas, as empresas podem levar novas tecnologias ao nosso alcance, trazer para a gente, né, como sociedade, e melhorar a nossa vida. Por exemplo, com a questão do grafeno, com carros elétricos para ser utilizado em baterias e também a bateria fazer parte da estrutura. Então, sem essas pesquisas, principalmente no Brasil, é muito pouco provável que a gente consiga um avanço grande e trazer isso para a nossa realidade, sabe? Sem ter isso. Espero que tenha sido claro aí para vocês essa relação entre o desenvolvimento tecnológico e a universidade pública. Espero que tenham gostado. Comentem lá o que vocês acharam no Instagram, @eng.alanrodrigues, Alan com 2 L's. Me avisem o que vocês querem que eu fale. E sempre tem coisa nova lá, pelo menos umas 3 vezes na semana. Beleza? Até mais. Muito obrigado.